Fala, nação, e aí, como é que vocês estão? Gêmeo aqui na área, sejam... Minha luz desligou aqui, ó. Já volto. Voltando, né, porque minha luz simplesmente desligou, né? Então, sejam bem-vindos ao Gêmeo React. Hoje estou trazendo o canal do Sidão do Game. Acho que é a segunda vez ou a terceira vez que eu trago o vídeo do canal dele, que eu trouxe alguns vídeos reagindo à história de God of War. Quando ele lançar a história do God of War Ragnarok, eu vou trazer pra vocês. Fechou? Ele tá mandando pra gente um vídeo interessante, que eu curto muito o mundo dos games. Real, eu curto demais o mundo dos videogames, que é os 5 jogos perfeitos que fracassaram. Interessante, então já se inscreve, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, cara, isso ajuda demais o canal. Vocês não sabem o quanto isso ajuda o Gêmeo React. Beleza? Então, bora pro vídeo. Nessa sexta-feira, dia 7 de junho, às 18 horas, nós vamos cobrir Esse caralho tá canal toda hora o maior desligando. evento de games do ano, o Summer Game Fest. Vai ter novidades, trailers, gameplays e muito mais dos principais jogos que vão sair esse ano e nos anos seguintes. Então vem comigo pra gente fazer essa live ser épica. Parece o Mark Zuckerberg. Ativa esse sininho aí. Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo. Mano, já é na lançaram o Poppy do GTA Skins. 6, Link tá na ligado? descrição. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, começando com Prince Parece- of Persia The Lost Crown, esse mesmo o aí. retorno triunfal de Prince of Persia, as raízes do 2D, porque muita gente quer um Prince of Persia novo 3D, assim como eu, que joguei lá as areias do tempo, né, do Play 2 lá, o Sands of Time e tal. Bate certo. Só que Prince of Persia nasceu como um jogo 2D e o The Lost Crown foi essa proposta de ser uma volta às raízes, porém se modernizando, nesse caso com seus gráficos, sua jogabilidade dinâmica e abraçando o gênero de Metroidvania, né, ou seja, nesse novo Prince of Persia Oxi, você tem um mapa todo travou. interligado, que você vai e volta nele, resolve quebra-cabeças e por aí vai. O game foi muito bem recebido pela crítica e pelos fãs, com notas altíssimas e tudo mais. Interessante. Só que recentemente a própria Ubisoft veio a público falar que o jogo vendeu muito mal. Pra você ter noção, até então Prince of Persia parece que vendeu apenas 300 mil cópias, cara. Esse é um número Eita! bem baixo, considerando o nome de Prince of Persia, mano. É uma franquia de anos e anos, com um nome muito grande, feito por uma empresa grande, como é o caso da Ubisoft, e mesmo sendo um jogo... Mano, se fosse um jogo, tipo, se ele tivesse gráficos nível God of War, ou acho que é quem cuida do Far Cry é a Ubisoft, né? É o Assassin's Creed. Não, é a Assassin's Creed. Acho que é a Ubisoft também, não lembro. Se fosse nos gráficos do Assassin's Creed, esse jogo seria show, real. Não que esse jogo, esse gráfico não seja ruim, mas se tivesse esses gráficos, talvez venderia até mais. nichado, né, voltado pro público 2D, Metroidvania e tal, ainda assim é muito pouco. Isso são números às vezes de jogos independentes pequenos mesmo, e não exatamente de algo com o nome de Prince of Persia. Eu sei que ele não é exatamente o que os fãs mais ávidos de Prince of Persia e Assassin's Creed esperavam, a gente ainda quer alguma coisa no estilo do Sands of Time lá em 3D, tamo à espera desse remake do Sands of Time que nunca sai, mas ainda assim é decepcionante ver que um jogo tão bem feito, que foi tão bem aclamado, que tirou várias notas 9 por aí, acabou fracassando dessa forma. E Esse jogo me lembra muito a vibe dos jogos antigos. Ubisoft, que a franquia Tipo, essa pega assim. força, tá ligado? Tipo, que não vale a pena investir na franquia. Talvez não vale a pena pra ela investir na franquia em 2D, mas será que a 3D consegue se sobressair? Então é isso. Pra eles não cancelarem esse remake do Prince of Persia Sands of Time, pra ele sair bem feito, né? E não aquela atrocidade do primeiro trailer que a gente viu. E isso reerguer a franquia no mercado e também trazer confiança pra Ubisoft em relação à franquia Prince of Persia, que é uma franquia que eu não quero que Eu acho que teve um filme sobre esse jogo, hein? Como um jogo tão bem feito como Prince of Persia The Lost Crown pode ter vendido tão pouco. Assim como é o caso de Alan Wake 2. Acredite ou não, um dos jogos mais aclamados e premiados de 2023 ainda não se pagou, cara. Até então, Sério? Alan Wake 2 parece ter vendido um pouco menos de 1,5 milhão de cópias, o que é um número bom pra Remedy, foi o jogo que vendeu mais rápido da Remedy até agora, só que é um jogo que é muito avançado, que custou muita grana. Vocês veem que os gráficos dele são um absurdo. Pra muita Literalmente. gente, a nova geração começou de verdade com Alan Wake 2, de tão lindo e fotorrealista que ele é. Então, por mais que, pros parâmetros da Remedy, ele tenha vendido bem, não foi o suficiente pra ele ainda se pagar, cara. O jogo tem que vender mais um tanto só pra não dar prejuízo. Mesmo sendo um dos melhores jogos de 2023, super aclamado, recebeu vários prêmios, quase foi game do ano e também sendo um dos games mais avançados graficamente e tecnologicamente que temos hoje em dia. Existem inúmeros fatores aqui, né, cara? Primeiramente, é um jogo de survival horror e as expectativas de vendas Terror? de um survival horror Sobrevivência, são né? menores, No porque caso. são jogos mais nichados. Resident Evil mesmo vende bastante, mas nem se compara com as vendas
vendas, por exemplo, de um Call of Duty ou de um FIFA. O bastante de Resident Evil é o bastante dentro do gênero de survival horror, entendeu? E no caso de Alan Wake 2, considerando que é um jogo ambicioso e caro de ser feito, ele acabou não se pagando ainda, mesmo tendo vendido relativamente bem. Relativamente bem dentro desse gênero, tá? De novo, vamos ficar bem claro que estamos falando de venda dentro do gênero de survival horror, que é um gênero nichado. Então, por mais que Alan Wake 2 para muitos seja o pico de um jogo de survival horror, seja algo ser realmente impressionante, fora da casinha, ele infelizmente ainda não se pagou. Vamos torcer para que ele consiga, no futuro próximo, se pagar, lucrar e justificar futuramente um Alan Wake 3. Falando ainda de survival horror, nós temos um outro caso aqui, onde as expectativas da nossa querida EA Games, como sempre, são equivocadas. Afinal, assim como Alan Wake 2, Dead Space Que jogo é esse? foi ultra aclamado. O jogo foi muito Não ouvi bem falar. recebido. Dead Space Ele é a Remake. versão perfeita de Dead Space. Ele consegue pegar o original, melhorar em tudo e trazer um remake perfeito. Um remake a Cara, na nível minha de opinião, hoje em Resident dia Evil. a galera, dependendo do jogo, não tá querendo mais pegar pra jogar, tá ligado? Muitas pessoas estão indo pra jogos retrôs, jogos antigos, jogos da infância, jogos, digamos assim, atuais, que era do jogo, que remete à sua infância, sua nostalgia, tipo God of War, FIFA, Resident Evil, entre outros jogos, porque tem muitos jogos novos sendo lançados e, cara, preço exorbitante, muito caro, não entrega o que você paga, porque, mano, você vai pagar no jogo R$400, pra ele vir todo cagado, muitos jogos tá vindo assim, então, tipo, entre eu pagar R$400 num jogo cagado, prefiro jogar o meu jogo que eu tava jogando antes, o antigo. Tá ligado? Parece que a galera perdeu o amor de querer fazer jogos. Só quer dinheiro, 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 dinheiro. Se eles entenderem que se faz o jogo com amor, vai ter dinheiro. Não, nada contra esses jogos aí. Ok? Mas, pô, pega God of War, jogo perfeito. Eu acho que o único jogo que a galera não curtiu assim foi o Ascension. Mas, cara, se pegarem um God e colocar só gráficos de PS5 e fazer com amor, God of War vende que nem água, pô, no deserto. Ó, instalar de dedos, vende milhões e milhões. Por quê? Um jogo sempre foi bem feito, com boa história, boa reviravolta, ótimo protagonista. Então, tem isso, tá ligado? Se a galera não pegar e fazer um jogo bom, ninguém vai querer pagar R$400. Essa que é a verdade. Pararam com isso. Porque, pô, lançaram muito jogo ruim, velho. Mas, tipo, ruim mesmo. Mesmo. O Vingadores, horrível. Pagou caro pra um jogo horrível. Tá ligado? E estamos com o PS5 e ainda não tem um jogo de nova geração. Estão dizendo que a partir de 2028 ou 30 já tem novo PS6. Mal lançou o PS5 e já estão pensando no 6. Tá ligado? Então eles têm que melhorar isso. Pra mim, esse é o pensamento. Tá ligado? 2 remake e 4 remake. É um jogo Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que, cara, vai ajudar muito o canal. espetacular, que todo mundo que jogou pagou um pau absurdo, que também é um game de alto orçamento, com gráficos absurdos de nova geração e tal. Só que já foi dito internamente que o jogo não impressionou a EA, e parece que talvez não tenhamos um Dead Space 2 remake. Segundo rumores, o que parece é que o Dead Space 1 remake vendeu em torno de 2 milhões de EA só quer FIFA. agora, e que o esperado Acredite. era vender em torno de 5 milhões, mano. Ou seja, a EA botou uma expectativa bem alta, né? Ela queria que o jogo batesse de frente com Resident Evil simplesmente do nada, né? Depois de anos e anos da franquia tá na geladeira. Pra você ter noção, o Resident Evil 4 Remake agora chegou nas 7 milhões de vendas, cara. Só que considere que ele também tem o Play 4, por exemplo. Dead Space Remake já estava travada só na nova geração, já é mais difícil ainda de vender um número desse tamanho. E outra coisa, Resident Evil tá há quanto tempo aí já mandando bem, fazendo bonito? Pô, desde o Resident Evil 7 lá de 2017. São anos do Resident Evil se provando popular aí no meio de jogos de survival horror, na mídia em geral, né? Com ótimos jogos, como o 7, o 2 Remake, o 4 Remake, o Village. É uma franquia recorrente de sucesso. Não uma franquia dormente como Dead Space, que a própria EA abandonou e agora revive ele do nada, querendo que ele alcance o mesmo patamar de Resident Evil. Se esses rumores forem verdade, se a expectativa da EA era ter os seus 5 milhões de Dead Space Remake vendido, então é inevitável que eles iam se decepcionar. Nunca que alcançar o mesmo nível do ápice hoje do survival horror que é Resident Evil. Dead Space Remake seria a primeira sementinha ali pro Dead Space 2 Remake alcançar esse nível. Mas infelizmente é um game perfeito que, segundo a visão da EA,
EA fracassou. Nos nossos corações não fracassou não, porque ele é espetacular. Nunca joguei, então não posso nem falar sobre o jogo. Essa é a verdade. Não são ruins, só a EA que acha que é. Uma outra gigante dos games que faz isso toda hora e coloca expectativas esse jogo foi legal. irreais nos seus jogos é a Square Enix. E é óbvio que ela fez isso com um dos melhores jogos que ela lançou recentemente, que é o Marvel's Guardians of the Galaxy, o jogo dos Guardiões da Galáxia. Mas infelizmente esse jogo estava fadado a dar errado, porque ele saiu depois de Marvel's Avengers, o jogo dos Vingadores, que foi extremamente mal recebido, que virou chacota e que também deu prejuízo pra Square, porque foi feito ali pra ser um jogo como serviço nas coxas, né, e não convenceu ninguém. Não dá certo. Porém, o jogo dos Guardiões foi feito com outro... Se Marvel's Vingadores fosse um jogo linear, com sua história ali tranquilo, sem ser jogo de serviço, cara, iria vender, e bem feito, iria vender muito. Mas é aquilo. Quem quer lucrar, quem quer muito dinheiro, acaba não lucrando nada. Objetivo em ser um jogo single player maneiro, com uma boa história, bons personagens e que todo mundo que jogou amou, viu que tinha coração ali no jogo. Só que o estrago já estava feito por Marvel's Avengers e o interesse da galera pelos Guardiões foi bem raso, afinal pensavam que seria um jogo no mesmo estilo, do mesmo jeito. A confiança já tinha sido abalada, então o jogo inevitavelmente vendeu menos que o Vingadores. O que pra Square foi considerado um fracasso, e eles acabaram colocando rapidinho o jogo em várias promoções e num Game Pass da vida, por exemplo. O que pelo menos deu oportunidade pra muita gente jogar o jogo e curtir pra caramba. Só que devido a essas decepções da Square, claro que não teremos uma sequência, né? E a Square costuma fazer muito isso com jogos de franquias renomadas. Ela fez isso com Tomb Raider no passado, fez isso com Deus Ex. Não é à toa que ela acabou vendendo todos esses jogos aí ocidentais pra outra empresa, pra Embracer Group. Agora eles não são mais da Square. E hoje em dia ela tá fazendo isso de novo com Final Fantasy, cara. Ela veio falar que as vendas do 7 Rebirth, do 16, não foram tão satisfatórias assim. Imagina então pro Guardiões da Galáxia, né? Que tinha a dura missão de tentar reerguer a confiança da galera depois daquela atrocidade que foi os Vingadores. Então é um jogo espetacular, é um dos melhores jogos de heróis que temos no mundo dos videogames, mas infelizmente fracassou por culpa das próprias expectativas e cagadas da Square. E por fim, né, temos um jogo aqui que, segundo que é isso aí? Não foi um fracasso, mas mesmo assim decidiram fechar o estudo do jogo, demitir todo mundo e jogar o jogo no limbo. Que é no caso de Hi-Fi Rush. Jogo espetacular de slash rítmico, com gráficos lindos em cel shading parecendo um anime, e uma das vezes mais gostosas que a gente já viu nos videogames, que a Microsoft meio que tratou como lixo desde que ela comprou a Bethesda. Afinal, lançaram o game sem nenhum marketing. O cara tá batendo com a guitarra. Uma live da Microsoft, simplesmente mostraram o trailer do jogo e falaram, tá aí, vai baixar no Game Pass. Ou seja, sem criar hype, sem expectativa, sem budget de marketing, de lançamento, nada disso. Só que o jogo era tão bom que por si só ele ficou popular, no boca a boca da galera, todo mundo curtiu ele pra caramba, ele acabou vendendo bem até na Steam, por exemplo, e segundo os próprios chefões da Microsoft, o jogo tinha sido um grande sucesso inesperado, e estavam muito felizes com o que o jogo tinha a oferecer, tanto pra crítica quanto pras vendas, né, pro sucesso relativo do jogo. O jogo ganhou até prêmios no fim do ano, no The Game Awards, como melhor música e por aí vai. Só que aí chega 2024, a Microsoft compra a Activision Blizzard por 70 bilhões, precisa cortar custos. 70 bilhões, cara! Fechar o estúdio de Hi-Fi Rush, demitir todo mundo, pra em seguida falar que eles precisam de mais jogos pequenos como Hi-Fi Rush. Não faz sentido, né? Eu sei, não faz mesmo. Então Hi-Fi Rush é um game perfeito, cara, super bem recebido por todo mundo abraçou, gostou dele, gostaria muito de ver uma sequência que tava sendo planejada, mas que a Microsoft acabou com nossos sonhos simplesmente porque sim. Enfim, mano, esses são os games perfeitos que infelizmente fracassaram, sejam por poucas vendas, seja por escolhas de sua distribuidora, né, de seus chefões, ou até por expectativas irreais e inviáveis. Cara, que massa, tá ligado? Eu curti o canal do Sidão, acompanha, ó, desde as histórias de God of War, muito tempo mesmo, cara, eu adorei, perfeito, sensacional, essa que é a verdade. Bom, então se você curtiu, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que, cara, isso vai estar ajudando demais o canal. E sobre os jogos, é isso, tá ligado? Pra você vender, você tem que ter bala na agulha. Porque hoje em dia, como eu falei, não adianta você prometer um jogo massa quando vai ver um jogo horrível. Ninguém vai comprar. Quem comprar não vai gostar, vai falar mal, vai dizer, pô, mano, não compra não que é horrível. Enfim, vai dizer, mano, não compra porque o jogo é horrível, então não vai acabar comprando. E vai ficar por isso mesmo, tá ligado? É isso, funciona desse jeito hoje em dia. Não tem mais essa de você querer enganar o cliente. O cliente dizer, cara, horrível, vai falar pro amigo, o amigo não vai querer comprar aí, só ladeira abaixo. Fechou? Próximo e fui.